Boa noite, meus amados irmãos e amigos. Estou aqui para realizar mais uma live. Desde já agradeço pela presença de vocês que têm sempre me acompanhado nessas lives. Estou aqui para realizar mais uma live. Só aguardando um minutinho, acertando alguns detalhes. Nós vamos ter um momento de oração para o início. E logo estaremos louvando ao Senhor com um louvor. E depois estaremos falando sobre a palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado pela providência do Senhor para que tivéssemos aqui mais uma vez realizando esta live. Obrigado pela companhia de todos os amados irmãos, aqueles que têm me acompanhado, aqueles que têm realmente estado comigo, apresentando as suas famílias. E nessa hora, Pai, eu clamo pela Tua misericórdia, venha atender as nossas orações. Sê com todos nós. Abençoa-nos com a Tua palavra. Ajude-me a manejar bem a Tua palavra, para que ela não volte vazia. Deixa-me falar somente do Senhor, nada de mim mesma. Que Deus nos abençoe a estar falando somente aquilo que me permite falar. Ó Senhor, fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer que nós ouvimos. Eu agradeço ao Senhor porque até aqui o Senhor tem atendido as nossas orações, e eu peço ao Senhor que, pela Tua misericórdia, venha, atende-nos nesta noite, nos abençoa através da Tua palavra, nos abençoa e nos ajuda a entoar o louvor que agrada ao Senhor, nos ajuda, atende as nossas orações. Nós pedimos ao Senhor que venha abençoar aqueles que têm pedido oração e os ajude a alcançar a graça do Senhor. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui juntos, glória a Deus, para louvarmos ao Senhor. Francisca Araújo, minha sobrinha, obrigado pela tua presença. Jonas, Joana Almeida, obrigado pela tua presença. Beirê, minha esposa, sempre minha companheira ao meu lado, me ajudando. Muito obrigado, minha querida. Os demais que já apareceram aqui, muito obrigado e vamos juntos. Nós vamos louvar ao Senhor agora com um louvor em que é conhecido. E daí de onde vocês estão podemos louvar juntos, ok? Louvemos ao Senhor de coração, com muita alegria. Irmã Marta, muito obrigado pela tua presença. Vera Lúcia, muito obrigado pela tua presença. Estou chamando as pessoas que vocês estão pedindo a chamar. Vamos louvar. Outra vez, diante de ti abre o meu coração. Eu amo, tu escutas. Fazes cair as barreiras em mim. És Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ausente teu toque, por tua bondade.
quero me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu amor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir meu dor, por tua bondade libertas meu ser do calor este lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que é preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso de ti derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém, glória a Deus. Obrigado, Carlos Henrique, por estarmos juntos, por me acompanhar nessa live. Obrigado, irmã Gileide. Deus abençoe. Obrigado pela sua companhia. Nós estamos aqui chamando as pessoas em que vocês estão pedindo a chamar. E já oremos ao Senhor. Agora nós vamos para a palavra de Deus. A mensagem de hoje é a continuidade do tema Deus fala comigo. Texto bíblico de hoje é Salmo 119. Este salmo fala sobre a excelência da
palavra de Deus, a excelência da lei divina. Os versos 1 e 2 diz: bem-aventurados os que trilham em caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus estatutos e o que busca de todo o coração. Meus amados, o importante não é apenas buscar. O importante é buscar de todo o coração, de toda a nossa alma. Quem são os bem-aventurados aqui? Quem são aqueles muito felizes? A palavra de Deus nos diz que são os que trilham em caminhos retos e andam na lei do Senhor. Os que guardam os seus estatutos e o buscam de todo o coração. Aleluia! Assim devemos buscar a palavra do Senhor. Devemos ouvir, devemos guardar em nossa mente e em nosso coração. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu dou glória a Deus. São dias realmente felizes que nós passamos na presença do Senhor. São momentos felizes pela palavra do Senhor. Vamos então, daqui por diante, falar mais sobre este assunto. Vamos observar aí o verso 9. Fique com as suas Bíblias abertas. O verso 9 do Salmo 119 nos fala sobre os jovens. Se você é jovem e está me assistindo, preste atenção neste versículo. O versículo 9 do Salmo 119. Os jovens se guardam puros. Os jovens se guardarão puros, caminhando e seguindo a palavra do Senhor. Se você, jovem, quer receber a purificação dos seus pecados, necessário é caminhar segundo a palavra de Deus. Andar segundo os preceitos do Senhor. Eu gosto de observar estes versículos porque fala claramente comigo, contigo, fala claramente com a igreja do Senhor. A seguir, eu quero lhe dizer o seguinte: a purificação vem para os jovens através de andar segundo a palavra do Senhor. Os versos 11 e o verso 123. Verso 11 e o verso 123. Se guardarmos as palavras do Senhor no nosso coração, não pecaremos contra Ele. Se nossos passos estiverem firmes na palavra, o pecado não nos dominará. Aleluia! Se nós nos afirmar na palavra de Deus, o pecado jamais nos dominará. Meus amados irmãos, Deus fala conosco, e esse é o tema. Deus fala conosco. Se guardarmos as palavras dele no nosso coração, então a palavra do Senhor continua falando conosco. Deus fala conosco se nos passos se os nossos passos estiverem firmados na palavra do Senhor. E aí, o pecado não nos dominará. Aleluia! Verso 18. Só contemplaremos as maravilhas da lei do Senhor na medida em que nossos olhos forem desviados pela própria
palavra de Deus. Nós estamos com os nossos olhos fitados no mundo, nas coisas do mundo. Mas a partir do instante que nós começamos a fitar os nossos olhos em Deus e nas coisas que vêm do alto, então o que acontece? Os nossos corações se alegram, a nossa alma se alegra. Eu gosto muito deste versículo. Só contemplaremos as maravilhas da lei do Senhor, na medida em que nossos olhos forem desvendados pela própria palavra de Deus. Deus desvenda os nossos olhos e faz-nos ver as suas maravilhas. E ao contemplar as maravilhas do Senhor, começamos a andar segundo a sua palavra, então os nossos pecados são perdoados, são purificados, e assim nós estaremos na purificação diante do Senhor, e sempre no altar do Senhor, ouvindo ao Senhor o que Ele tem para nos falar, e assim há mudança em nossa vida, assim há transformação em nossas vidas. Eu quero dizer aos amados irmãos, e quando Deus fala conosco, e eu vou fazer até essa pergunta: quando Deus fala conosco? E aí a palavra do Senhor responde: só contemplaremos as maravilhas da lei do Senhor, na medida em que nossos olhos forem desvendados pela própria palavra de Deus. E aí nós percebemos que Deus fala conosco. Deus está falando conosco nesta hora. Aleluia! Vamos guardar a sua palavra em nossa mente, em nossos corações, para não pecarmos contra o Senhor. Prosseguindo, ainda no Salmo 190, agora nos versos 25, 28 e o verso 50. A palavra nos vivifica. Preste bem atenção, meus amados. Aqui nós encontramos a seguinte palavra. A palavra nos vivifica. Esta é uma promessa do Senhor. Ele nos vivifica através da sua palavra. Por isso, nós temos que ouvir com atenção e guardar a palavra em nossos corações. Porque ela nos vivifica, ok? A palavra nos vivifica, fortalecendo, consolando, quando estamos doente, triste ou angustiado. O que acontece quando Deus fala conosco? A palavra nos vivifica, fortalece e consola quando estamos doentes, tristes ou angustiados. Deus fala conosco e então nos consola através da sua palavra. Meus amados, vamos observar também o verso 45. Andarei em verdadeira liberdade. Quando é que nós temos liberdade? Para andar, ir e voltar? Preste atenção. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Quando nós buscamos os preceitos do Senhor, então nós temos a liberdade de ir e vir. Nós estamos precisando muito dos preceitos do Senhor sobre a nossa vida. Porque nós estamos presos, confinados nessa quarentena, que já não é mais quarentena, é uma sessentena. E aqui vai por muitos dias. Eu creio que o Senhor já está entrando com providência para sairmos deste período. Mas o importante, meus amados, é
andar verdadeiramente na liberdade do Senhor. O que o versículo fala é isso. Quando buscamos os preceitos do Senhor, Ele nos ajuda a andar em liberdade, longe do pecado. Aleluia! Vamos observar o que a palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, capítulo 8, versos 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que creram nele: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Isto que Jesus falou aos judeus que criam nele, também está falando contigo, comigo, e com aqueles que ainda não creram no Senhor, para que sejam libertos pela verdade. A palavra de Deus é a verdade que liberta. Conhecemos a palavra de Deus, fomos libertos do pecado e da perdição eterna. E aqueles que ainda não conheceram Jesus Cristo como Salvador, para ganhar esta liberdade, a libertação, né, do pecado e da morte eterna, então pense nisso. Ouça a palavra de Deus. Olha bem, escuta bem o que a palavra diz. O salmista diz: andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Buscamos, pois, os preceitos do Senhor para ganhar e andar na liberdade do Senhor. Liberdade, longe do pecado. Nós fomos libertos dos pecados para andar na presença do Senhor, em espírito e em verdade. Quando buscamos os preceitos do Senhor, Ele nos ajuda a andar em liberdade, longe do pecado. Aleluia! Disse Jesus, então, aos judeus que creram nele: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todo aquele que crê na palavra de Deus é liberto do pecado e da condenação eterna. Aleluia! Nós que cremos sabemos muito bem disso. E hoje nós falamos com aqueles que ainda não creram, para que possam ser libertos da condenação eterna, do pecado e da condenação eterna. Meus amados irmãos, o Salmo 119, verso 56, diz o salmista: esta tem sido a minha prática, obedecer aos teus estatutos. Esta tem sido a minha prática, disse o salmista, obedecer os seus estatutos, Senhor. Quando nós praticamos a palavra de Deus, tudo muda em nossa vida, para melhor, claro. Meus amados irmãos, as bem-aventuranças que se encontram aqui só acontecerá na vida daqueles que põem em prática a palavra de Deus. Só seremos felizes realmente, muito felizes, se realmente colocarmos a palavra de Deus em prática. Nós agora vamos para o Novo Testamento, lá em Tiago, capítulo 1, verso 22 a 25. Vamos prestar bem atenção nestas palavras de Tiago. Meus amados, as bem-aventuranças que se encontram aqui só
acontecerá na vida daquele que põe em prática a palavra de Deus, conforme Tiago capítulo 1, verso 22 a 25. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto no espelho e depois não se lembra mais de como era. Prestaram bem atenção? Quantas vezes nós não olhamos no espelho, e às vezes, muitas vezes por dia, e ainda quando saímos e demoramos muito a olhar no espelho, nós esquecemos se estamos ainda jovens ou já ficamos velhos, já nos envelhecemos, não é? É desta forma que a palavra do Senhor diz: se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto no espelho e depois não se lembra mais de como era. Meus amados, o que pratica a verdade e nela persevera, este será bem-aventurado em tudo que fizer, prosperará. Aleluia! Mas preste atenção, necessário é praticar a verdade, praticar a palavra de Deus, porque ela é a verdade que liberta. Pois nela perseveraremos. É o que diz aqui, ó. Mas o que pratica a verdade e nela persevera, este será bem-aventurado em tudo que fizer. Aleluia! Assim nos diz a palavra do Senhor. E assim devemos crer, para sermos muito felizes, mesmo em meio às mazelas dessa terra, mesmo em meio às aflições. O Senhor está conosco e nós venceremos todas essas batalhas até a volta do Senhor, e lá nós seremos mais do que vencedores. Nada mais nos atingirá, porque estaremos morando na glória eterna. É um lugar que não entra tristeza, não entra morte, não entra choro, só alegria. Glória a Deus. Vale a pena depois ver que tudo que passamos nessa terra de dificuldades está compensando, ou compensará lá no futuro, na volta do Senhor Jesus. Vamos permanecer firmes, meus amados irmãos. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Voltamos, pois, para o Salmo 119, verso 63. Devemos caminhar, andar junto com aqueles que temem a Deus. Como é que nós devemos caminhar? Devemos caminhar, andar juntos com aqueles que temem ao Senhor e guardam os seus preceitos. Estes são os nossos companheiros do dia a dia. Devemos andar e caminhar com aqueles que realmente guardam os estatutos do Senhor. Aqueles que temem ao Senhor. Esses são os nossos companheiros do dia a dia. Mas nós não devemos desprezar aqueles que ainda não conhecem a palavra, pois eles precisam ainda conhecer a palavra. Voltamos, pois, para o Salmo 119, 63. Devemos caminhar, andar junto com aqueles que temem ao Senhor e guardam os seus preceitos. Andarmos juntos com esses. Esses são os nossos verdadeiros companheiros. Este deve ser o nosso companheiros. Estes devem serem os nossos companheiros na vida. O nosso relacionamento com os ímpios deve ser sempre com
a intenção de levá-los a Cristo Jesus. No Salmo, capítulo 1, verso 1, muito feliz é o homem que não vai atrás da opinião das pessoas que fazem rodinhas, onde despreza Deus. Nós não devemos fazer parte das rodinhas, onde desprezam Deus, mas devemos estar nas rodinhas que bem fala de Deus e do seu poder de libertação para o pecador. Meus amados irmãos, há um ditado que diz: diga-me com quem você anda e eu direi quem tu és. Nós amamos os ímpios, sem acepção, para que eles possam ouvir a verdade e por ela ser libertos, mas não para praticar o que eles praticam. Isso não é fazer acepção. Isso quer dizer não estar na rodinha deles praticando o que eles praticam. Nós precisamos estar com eles pregando a palavra de Deus, para que o Espírito Santo toque nos seus corações, quebrante os seus corações, para que haja arrependimento dos pecados e confissão para o perdão dos mesmos e para a salvação da alma. Só assim é viável estar na companhia dos ímpios, mas não para praticar o que eles praticam. Não para estar na rodinha dos escarnecedores e escarnecendo junto com eles, mas estar na rodinha falando bem de Deus e do teu poder de libertação, para que estes ímpios sejam libertos. Aleluia! Meus amados, como nos diz o Salmo 119, 67 e 71, as aflições nos fazem bem, na medida em que nos levam a guardar a palavra do Senhor. Só assim as aflições nos fazem bem. As aflições nos fazem bem, na medida em que nos levam a guardar a palavra do Senhor. Aleluia! E podemos ser perseguidos e afligidos. Sim, podemos ser. Por praticar a palavra do Senhor. Isto é bom. Até ser ofendidos quando estamos praticando a palavra do Senhor. Conforme 1 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Na verdade, todos que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Isto é o que a palavra nos diz. Mas como nos diz o Salmo 119, 98 e verso 100, nós podemos ter bom ânimo, porque a palavra de Deus nos sustém. Se guardarmos os mandamentos do Senhor, nos tornaremos mais sábios que os nossos inimigos e mais inteligentes que os nossos mestres que não temem a Deus, e mais prudentes do que os idosos, pois a prudência está no temor do Senhor e não na experiência ou nas tradições, conforme o Salmo 111, verso 10. É bom andar com os experientes, sim,
porque com eles teremos experiência. Mas o que nós podemos observar, que o que vale para nós é a palavra de Deus, é o praticar a palavra de Deus, é isso que faz a diferença na vida de um ser. Portanto, quem ainda só é ouvinte e não pratica, hoje eu convido, e é o convite do Senhor, para ouvir e guardar a tua palavra nos teus corações. Porque o que faz a diferença não é apenas ouvir, não é ser ouvinte da palavra, mas praticante da mesma. É isso que faz a diferença na vida do verdadeiro cristão. O Salmo 119, 105, o que a palavra de Deus é para nós. Vamos abrir aqui em alguns salmos e algumas referências bíblicas para entender o que a palavra de Deus é para nós. E esta pergunta que eu faço agora. O que a palavra de Deus é para nós? O Salmo 119, 103 e o Salmo de 10. A palavra do Senhor é mais doce que o mel. Aleluia! Devemos provar, e não só provar, mas permanecer na presença do Senhor, ouvindo e alimentando da sua palavra, que é mais doce que o mel. Aleluia! No Salmo 119, 105, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Aleluia! Quer ter uma vida iluminada, quer ter um caminho iluminado, então vem para a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Aleluia! Esta é a alegria de meditar e viver a palavra de Deus. Nós não andamos em trevas, nós andamos em luz, para não tropeçar. E se viermos a tropeçar, nós levantamos, porque a palavra de Deus é poder. Aleluia! Nós podemos ver ainda os versículos 130, o verso 130 do Salmo 19. A palavra de Deus revelada. E presta atenção nisso. A palavra de Deus revelada esclarece e dá entendimento aos simples. Quer ser esclarecido? Quer ter entendimento? Ouça a palavra de Deus, pois a palavra de Deus, além de ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, a palavra de Deus revela. A palavra de Deus revelada, e presta atenção nisso, a palavra de Deus revelada esclarece e dá entendimento aos simples. Devemos ser humildes, simples e ouvir e guardar a palavra de Deus em nossos corações, para não pecar contra Deus. E já temos aqui uma pessoa, a minha sobrinha Joana Maria, está dando glória a Deus, porque realmente precisamos dar. Aleluia! A palavra de Deus é o poder para nossas vidas. Meus amados irmãos, assim sendo, a palavra de Deus é o caminho, é a verdade e é a vida, como nos diz no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a palavra de Deus é caminho, é a verdade e é a vida. Quem quiser andar no único caminho que leva a Deus, adentra por Jesus Cristo. Quem quer andar no caminho certo, quem quer andar na verdade e quem quer ter a vida eterna, vem para Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai eterno, senão pelo Filho. Aleluia! Esta é uma palavra que se explica na sua própria
íntegra, no seu próprio versículo, é bem explicado. Para encerrar, meus amados, esta mensagem, nós vamos encerrar então com o Salmo 119, 165. E observe bem o que nos diz a palavra. Os que amam a palavra do Senhor têm grande paz, porque não tropeça. A palavra é lâmpada para o nosso caminho, então não tropeçamos, ok? Os que amam a palavra do Senhor têm grande paz, porque não tropeça, pois eles andam na luz da palavra, aleluia. Tem paz, porque submete ao Senhor e anda próximo dele. Deus fala conosco. Esse é o tema da mensagem. E nós estamos encerrando aqui. Deus fala e sempre falará com aqueles que dão ouvido à sua palavra, porque ele fala conosco através da sua palavra. Mas para fazer a grande diferença em nossas vidas, nós precisamos ser não somente ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor. Ser obedientes, ser fiéis ao Senhor, porque é isso que faz a diferença na vida do verdadeiro cristão. Vamos concluir então? Concluímos, pois, com as palavras de Tiago, que nós já ouvimos. Só repetindo, concluímos, pois, com as palavras de Tiago. Tiago, em Tiago, capítulo 1, versos 22 a 25. Sede cumpridores da palavra, é isso que faz diferença na nossa vida. E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor da palavra, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto e depois vai e não se lembra mais como era. Não se lembra mais como era. Mas a palavra não é apenas um espelho. Por isso nós precisamos contemplar da palavra. Nós precisamos ouvir a palavra. Nós precisamos guardar a palavra em nossos corações. Porque ela... E é ela quem nos justifica, e é ela que nos dá o entendimento, é ela que nos concede a sabedoria para sermos obedientes a Deus, para sermos fiéis a Deus, praticando a vontade de Deus, e assim viveremos para toda a eternidade, porque é a palavra que nos guia para a eternidade. O Espírito Santo é aquele que veio em nós habitar para consolar e para nos impulsionar para o desejo de conhecer a Deus através da palavra e praticar a verdade, viver a verdade, ensinar a verdade para a transformação de outras vidas que sejam salvas e acrescentadas à Igreja do Senhor. Aleluia! Meus amados irmãos, precisamos guardar a palavra de Deus em nossas mentes e corações, pois é isso que faz a grande diferença em nossas vidas e na vida de todos aqueles que receberam Jesus Cristo como Salvador. Este é o encerramento desta mensagem sobre Deus fala comigo. Aleluia! Nós vamos orar nesse instante. Vamos agradecer a Deus por falar conosco através da sua palavra. Nós vamos agradecer a Deus por aqueles que estavam enfermos e já foram curados, por aqueles que ainda não eram salvos e hoje já são salvos. E mesmo por aqueles que ainda estão ouvindo a palavra
e que alcançarão a salvação em Cristo, para uma transformação radical em sua vida, para viver segundo a palavra de Deus, daqui para a eternidade, onde a felicidade será completa. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, querido Pai, neste momento nós entramos na Tua presença, mais uma vez, para agradecer por tudo que tem feito por nós e por nos trazer a Tua palavra, que nos alimenta no dia a dia, para permanecermos firmes e perseverar na fé, perseverar na presença do Senhor, perseverar em tudo que colocar as nossas mãos a fazer, que sejamos abençoados, bem-aventurados pelo Senhor. Nós te damos graças, porque nós sabemos que sempre tem nos ajudado, está nos ajudando agora e sempre nos ajudará. Graças te damos, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Graças te damos, Senhor, pelo Espírito Santo que em nós veio morar para sempre. Nós agradecemos ao Senhor por curar os enfermos, por salvar as almas e porque está cuidando do nosso país. E mais uma vez eu clamo ao Senhor em nome de Jesus. Vem, Senhor, abençoar o nosso país. Tem misericórdia, salve a nossa pátria. Sê com o presidente, sê com todos que estão no governo deste país, a começar ali pelo vice-presidente, indo ali, Senhor, pelos senadores, pelos deputados federais, estaduais, pelos vereadores, pelos juízes, que julga as causas desse país, que eles sejam justos por ser justificado pelo Senhor, que faça justiça nesse país, pelos promotores, pelos advogados, enfim, por todos aqueles que trabalham para contribuir com a paz neste país. Sobretudo, a tua paz está conosco, mas todavia precisamos buscá-la. E aqueles que ainda não conhecem a verdade, que por ela ainda não foram libertados ao Senhor, toca em seus corações, quebrante seus corações, para que haja arrependimento dos pecados, para que haja confissão, para que haja perdão, para que haja salvação. E assim nós sabemos que andando com o Senhor, sendo não somente ouvinte da tua palavra, mas praticante da mesma, o Senhor é conosco e nos ajudará a sair destas mazelas que está acontecendo no nosso país. Tem misericórdia, Senhor, salve a nossa pátria. Salve aqueles que estão ouvindo a tua palavra, Pai. Toca com o teu espírito, quebranta os seus corações, para que haja arrependimento, para que haja confissão dos pecados, para que haja salvação das vossas almas, para que eles sejam acrescentados à igreja do Senhor. E ajude-nos, que somos salvos, a caminhar segundo o propósito do Senhor para nossas vidas. Que sejamos não somente ouvintes, mas que possamos praticar a palavra do Senhor, pois só ao praticar nós sabemos que vai fazer grande diferença em nossas vidas. Ajude-nos, Senhor. Prepara-nos. Continua quebrantando os nossos corações para obedecermos ao Senhor, para fazermos a tua vontade. Eu agradeço ao Senhor, porque mesmo não merecendo, o Senhor tem me abençoado. Mesmo não merecendo, o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por estes que me acompanharam e que estão me acompanhando nesta live. Obrigado e ajude-os a sermos vencedor. Nos ajude a sermos vencedor. Abençoa todas as famílias representadas nesta noite, Pai. Eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, que Deus continue a vos abençoar. Deus continua a nos abençoar nessas lives.
pois aqui nós aprendemos para praticar. Aqui nós recebemos as bênçãos do Senhor. Aqui nós oramos, o Senhor atende nossas orações. E agradecemos ao Senhor sempre. Jamais deixaremos de agradecer por ser misericordioso, bondoso, sempre atendendo às nossas orações. Fiquem na paz, tenham uma boa noite. Hoje é quinta-feira, no próximo domingo estaremos juntos, novamente, às 19 horas. Um forte abraço e que Deus continue abençoando vocês. Estamos juntos, em nome de Jesus. Amém?